De volta com o Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o juiz do trabalho aqui do TRT da 21ª Região do Rio Grande do Norte, o Dr. Michael Knaben, né? Estamos falando a respeito do direito sindical, ou seja, as obrigações e deveres do sindicato e algumas particularidades do sindicalismo. Então, Michael, eu encerrava o bloco anterior perguntando ao senhor sobre a representatividade sindical. A gente sabe que é uma escolha dos trabalhadores e dos empregadores também, mas como é que se dá isso dentro do ambiente, do meio ambiente de trabalho, das empresas, enfim, dos empregados, dos empregadores? Duas questões interessantes para efeito de abordagem. Primeira, os trabalhadores têm direito de escolha, né? Existem eleições de forma livre, sem intervenção do Estado, onde os próprios trabalhadores podem escolher livremente seus representantes. Quanto à representação do sindicato em si, uma questão interessante é que o sindicato representa a categoria como um todo e ela é considerada a partir da atividade principal da empresa. Então, imaginamos a título exemplificativo uma empresa têxtil que tenha em seu meio um trabalhador que é um mecânico. Ele vai ser um mecânico ou vai ser um trabalhador têxtil para efeito, né, de representação sindical? Como a atividade preponderante da empresa é a atividade têxtil, ele vai estar correlacionado ao sindicato da atividade têxtil. Então, é uma questão bastante interessante aí quanto ao detalhamento sindical, né? Isso. Doutor Michael, quais seriam os limites para a negociação coletiva? Ou seja, os sindicatos são legítimos para negociar coletivamente, para uma negociação coletiva? Questão bastante interessante, a partir da inserção na nossa Constituição de um direito fundamental dos trabalhadores, que seria o respeito aos acordos e às convenções coletivas, que na verdade são acordos, né, fixados pelo Sindicato dos Trabalhadores. Acordo coletivo, um acordo em que o Sindicato dos Trabalhadores ele fixa com uma ou mais empresas. Uma convenção coletiva em que o Sindicato dos Trabalhadores fixa com o Sindicato dos Empregadores. Esse acordo, essa convenção teria limites, ele poderia se sobrepor às nossas leis, a nossa doutrina, a nossa jurisprudência, né, os tribunais como um todo, têm discutido isso durante muito tempo. Que é a questão se o negociado se sobrepõe ao legislado, né? Exatamente. Alguns parâmetros hoje já foram fixados, né, e a princípio o negociado ele se sobrepõe sim ao legislado, desde que esse negociado não intervenha a normas internacionais que já estão incorporadas, né, ao nosso direito, também não se sobreponha às normas que estão inseridas na Constituição, exceto naquilo em que a própria Constituição autoriza, né, a negociação, e por último, também não é possível negociação em relação àquelas situações que são fixadas pela nossa jurisprudência como um patamar mínimo de direitos dos trabalhadores, né, que seriam os direitos ligados à saúde, segurança e higiene do trabalho. Grande exemplo disso seria o intervalo intrajornada, né, aquele intervalo para almoço e refeição dos trabalhadores. É possível que o sindicato negocie a exclusão desse intervalo? E veja até que questão interessante, principalmente hoje em que temos aí um trânsito com grande fluxo em nossas grandes cidades, alguns trabalhadores até solicitam às empresas e aos seus sindicatos que excluam esse intervalo para que eles possam sair uma hora mais cedo, né? Isso é possível? Não. Ainda que o sindicato, ainda que os trabalhadores estejam de acordo, justamente porque isso vai interferir na saúde e na segurança desses trabalhadores. Que aí é um caso onde a norma, onde o legislado se sobrepõe ao negociado, né? Isto aí. Doutor Nessas questões específicas de segurança e saúde, né? E se tratando, isso.
Em se tratando de novidade, com relação a esses tratados, a esses acordos, convenções coletivas, tem alguma novidade que o senhor poderia ressaltar ou que possa ser ressaltada nesse momento agora? Sim, uma nova discussão é a questão da ultraatividade das normas coletivas. O que seria isso? Uma norma coletiva, os dois sindicatos fixam algumas condições pelo prazo inicial de 2 anos. Após esses 2 anos, essas condições continuam a ser válidas para os contratos de trabalho desses empregados? Até algum tempo atrás se entendia pacificamente que não, somente pelo prazo estipulado, né, no acordo ou na convenção. E hoje a atual orientação do nosso Tribunal Superior do Trabalho, até para que se estimule a negociação, é de que esses acordos eles vão ter validade inclusive para além do prazo, até que outro instrumento os substitua. Doutor Michael, nosso tempo de televisão infelizmente já está indo, né? Nós teríamos mais algumas questões a serem levantadas aqui, importantes, lógico, mas de qualquer maneira nós o deixamos à vontade com os nossos telespectadores para suas considerações finais sobre o tema, levantando até algum aspecto, algum elemento que possa ser importante na discussão desse tema, né? Eu só gostaria de destacar a importância do sindicato para a nossa sociedade, né, em tempos atuais. A Justiça do Trabalho hoje ela tem um fim muito próprio, que é a resolução de conflitos. O sindicato hoje, tanto o sindicato quanto o Ministério Público do Trabalho, né, eles precisam atuar como parceiros da justiça e assim como parceiros da sociedade como um todo. Nós precisamos cada vez estarmos mais atentos à resolução, né, de conflitos sociais, de que forma nós vamos conseguir evitar futuros conflitos, né? E para isso chamamos sempre a atenção dos sindicalistas como um todo, que estejam atentos, né, na fixação de normas coletivas, que estejam atentos à fixação de normas que estejam ligadas à saúde e segurança dos trabalhadores. Hoje, grandes temas são o adoecimento dos trabalhadores, né? Então, que estejam cada vez mais preocupados não somente com questões de reajuste, questões salariais, mas também com segurança e saúde dos trabalhadores. Ok, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em atender ao nosso convite e aqui vir conversar sobre um tema tão recorrente dentro da nossa sociedade, né? O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo fone 84 4006 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Para encerrar o programa de hoje, você fica agora com o talento do cantor e compositor Júlio Lima. Ele fala sobre seu trabalho com a música e nos mostra uma de suas canções. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Sou Júlio Lima, eu nasci em Natal e advindo de uma família de músicos, né, de Currais Novos, do meu avô, Firmino Rodrigues, e também do meu pai, Carlos Alberto de Lima, que foi fundador da Orquestra Sinfônica do Estado. Tive música dentro de casa, né, a música sempre fez parte da minha vida, mesmo quando eu não tocava. Então é muito bom morar no Rio Grande do Norte, poder fazer a nossa arte, apesar de toda a dificuldade que existe, mas sempre tem as brechas para que o sol possa passar por elas, e nesse caso um sol, até digo do segundo CD, o Sol Novo, um sol musical. Em 93 minha mãe faleceu, nessa época eu ia completar 14 anos, e foi aí onde realmente eu peguei o contrabaixo elétrico e comecei a estudar realmente, meu pai tinha insistido muito, mas eu comecei de uma forma até buscando sem ele estar em casa, porque ele já tinha apostado muito em mim, várias vezes eu largava o instrumento. Eu comecei com violino, vários compositores em casa, tocando, mostrando suas músicas, e eu sempre vislumbrado, que eu sempre gostei de coisa autoral, assim. Então esse foi o meu primeiro contato com a música. A música como trabalho para mim, eu acho que eu despertei muito tempo depois, porque a música para mim é uma diversão tão grande que fica assim, difícil pensar que é um trabalho, né? Então foi assim que eu me descobri. Eu acho que a partir dos 24, que eu disse 22, 23 por aí, que eu parei e disse, cara, realmente é uma profissão e tal, passei a me profissionalizar mais e tudo. Bem, a composição, ela já é uma coisa que eu também passei muito tempo para me dar conta, mas que já nasceu comigo. Desde criança eu ficava brincando de fazer músicas, principalmente com meu tio Magnus Lima, irmão do meu pai, que também é dessa família advinda de músicos.
ele me fazia fazer versões de músicas que tocavam no rádio, Titãs, Paralamas, enfim, coisas que tocavam na época música boa na rádio, né? Eu consegui até hoje ter esse acervo hoje de mais de 700 músicas autorais, fruto desse trabalho, nessa realidade, desse vício de compor. Eu me sinto felicíssimo, assim. Eu acho que se eu não tivesse a música, eu não sei nem se eu estaria nesse mundo aí que precisa de muito amor e o amor também é música, né? Porque a música, como Irã Barreto, o grande artista daqui, falou pra mim, Júlio, toquemos música, porque a música é um dos caminhos que levam a Deus. Então é isso, né? Sou um artista dos palcos, das salas e sempre com a música tatuada no meu âmago, né? Sempre com essa alegria, com essas notas pelo ar. Sou Júlio Lima, cantor e compositor potiguar, um operário da música e quero estar aqui tocando pra vocês aqui com o maior prazer a música título do CD. Há sempre música, há sempre compassos no firmamento. Há sempre notas que se confundem com uma paisagem, onde a melodia abre lindos caminhos. No mundo harmônico, há sempre música pelo ar, há sempre música pelo ar, há sempre música, há sempre timbres, colorindo o espaço sonoro de um pensamento, há sempre ritmos, há sempre instrumentos querendo cantar na partitura da vida. Há sempre música pelo ar, há sempre música pelo ar, há sempre música pelo ar, há sempre música. Não importa o que seja, grave, médio ou agudo, não há preconceito no som. O silêncio é nas pausas e é tão importante pra poder se criar o quadro de uma canção. Há sempre música pelo ar, há sempre música pelo ar, há sempre música pelo ar, há sempre música. Olá! No Justiça e Trabalho desta semana você confere como foi o início das atividades do programa Trabalho, Justiça e Cidadania de 2014, que leva noções de direito e cidadania aos estudantes de escolas públicas de Natal. Você também acompanha como foi o seminário CLT 70x70, que discutiu a atividade dos sindicatos. No quadro Meu Trabalho, Minha Arte, o mestre de obras Edmar Antônio nos fala sobre o dia a dia de sua profissão. E no Profissão Artista, quem dá o tom e fala sobre seu trabalho com a música é Júlio Lima, talentoso músico e compositor potiguar. Na nossa entrevista, o juiz do trabalho Michael Knaben fala sobre os direitos e obrigações das entidades sindicais. Tudo isso no Justiça e Trabalho, o programa do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Eu espero você!